Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Rede Connect TV. Estamos começando mais um X da Questão, o programa que traz as notícias, informações, o debate em torno da política brasileira, principalmente, mas também mundial. Já vou apresentar o nosso ilustre elenco aqui, começando com Silvio Braunat, que é o nosso novo Pacheco, né? O torcedor símbolo da Connect TV, mostrando que o capitalismo americano faz muito bem para ele, porque ele tem dinheiro para ficar de estádio em estádio, de estado em estado, de restaurante em restaurante, de área VIP em área VIP, nos representando, pobres mortais brasileiros que têm que se contentar em assistir o futebol da Copa do Mundo através da televisão. Seja muito bem-vindo, Silvio Braunat. Muito bem, você está falando uma coisa que não é verdade não, né? Eu fui patrocinado pelo meu filho, que eu acho que vendeu meu neto, meu amigo. A Copa do Mundo é caro, o capitalismo é ótimo, é para quem tem dinheiro. Eu não tenho não, se não é meu filho, meu amigo, eu estaria igual a todo mundo assistindo pela televisão. Mas estamos aqui na minha Milford, vamos para mais essa edição do X da Questão, meu amigo Wildes. Muito bem, já na parte de cima ali do nosso quadro, diretamente de Washington DC, PH Araújo, o nosso PH Vox, sempre representando e trazendo notícias qualificadíssimas, continua fazendo um trabalho espetacular lá nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você que não tem esse privilégio de frequentar a Copa do Mundo como o Silvio, né? Olha, meu caro, eu ainda não tenho neto para viver como o Braunat. Mas, olha só, é muito bom. Eu fiquei muito feliz de ver um amigo podendo viver esse momento. Vale a pena, é uma coisa única na vida. Bom proveito sempre, viu, Silvio? Foi muito legal. Fiquei feliz com a sua possibilidade de estar lá, meu caro. E estamos aqui para mais um X da Questão, meus amigos, firmes e fortes. Muito bem, trazendo agora Renato Ferreira, diretamente, provavelmente ali da Vila São Francisco, entre Osasco e São Paulo, sempre trazendo informação qualificada. Seja bem-vindo, Renatão. Olá, Eudes, olá, professor Pilão, PH, Silvio, Jefferson também, muito bom dia, boa tarde, boa noite aí, né, dependendo de onde os nossos telespectadores estão nos assistindo. Estamos sim, Eudes, aqui da aprazível Vila São Francisco, num frio realmente, parece até que eu estou em Campos do Jordão, viu? Mas hoje está aí, melhorou um pouquinho, 15, 16 graus, e estamos aqui, né, para mais um X da Questão, parabenizando aí o Silvio, a sorte dele que está andando naquelas estradas maravilhosas dos Estados Unidos, né? E se fosse aqui, talvez ele saia, mas não conseguiria chegar em alguns destinos da seleção. Muito bem, e finalizando o nosso elenco, ele, o único de sangue azul do grupo, ele diretamente de uma dinastia que comanda o Principado de Moema há milhares de anos, muito antes do Brasil ser descoberto, a dinastia da família Pilão, que na verdade é francesa, é Pilon, entendeu? Ele com seu pullover. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos que estamos, viu? Estamos. Hoje a coisa não será fácil. Mas eu digo o seguinte, não é francês, é italiano, Pilon. É italiano, mas de qualquer maneira, fora o meu avô que ficou se revirando no túmulo, de resto não há problema, né? E tem outra coisa, né, o Eudes? Nós não temos o Pachecão, mas nós temos o Braunazão. Ele passeando aí pelos Estados Unidos, aí nos representando. Agora, o problema todo é que agora, no próximo jogo, nós temos adversário, né? Até hoje nós não tivemos adversário. No próximo jogo, nós temos adversário. Porque nós vamos pegar a poderosíssima seleção japonesa. Que Deus abençoe a lesão do Rafinha. Que Deus abençoe a lesão do Rafinha. Que maldade. Exatamente. Que maldade. Exatamente. Como você é maldoso. Deus é brasileiro, não é isso? Deus é brasileiro. Maldade. Muito bem, eu vou aproveitar aqui.
Deixa eu aproveitar para dar os parabéns para o PH, que é aniversariante da semana. Que Deus abençoe e te dê sempre muita saúde, muito sucesso. Uma salva de palmas para o PH, aniversariante da semana. Que faz quantas primaveras, PH? 41, meu caro. É juvenil ainda, tá? Cheirinho de fralda ainda. Tipo estagiário do grupo. Aí sim. E aí aproveitar que tem outra comemoração também, que foi lembrado nos bastidores aí pelo Pilão. Hoje é o nosso programa número 100, é isso, né? Segundo a estatística do Datafolha, é o programa entre 95 e o 105, então deve ser o 100. Com margem de erro, a gente está em torno do 100 ali, então parabéns para todos nós aí e obrigado pela audiência de vocês que nos acompanham semanalmente, nem sempre semanalmente, a gente dá umas falhadas de vez em quando, mas seguimos em frente. Senhores, vamos direto para os temas. Pois não. Haja veneno, hein? Porque ficar 100 programas falando mal do povo não é fácil, né? Mas o Alexandre de Moraes já tinha dito que o Brasil ele tem pautas eternas, assim, né? Eu não lembro a frase exatamente que ele falou, mas ele dizia que sempre tem uma novidade aqui no Brasil. Ninguém morre de tédio no Brasil, então tá fácil. Senhores, vamos começar com esse tema. Em vídeo surpreendente, Michele Bolsonaro expõe insatisfação e divergências com Flávio Bolsonaro. Esse é um tema que ocupou boa parte do noticiário político desta semana e que, eu emitindo brevemente minha opinião aqui, uma infantilidade, um erro de estratégia muito grande da Michele, que ao invés de repente, quebrar o pau internamente, lavar a roupa suja em casa, como o ditado popular, ela vai para o seu Instagram ou para o Twitter, para todos os lugares aí, fazer um vídeo onde ela, mais do que expõe a sua insatisfação, que é até legítima, com uma articulação de apoio a Ciro Gomes pelo PSDB lá no Ceará, ela podia até expor isso, mas quando ela nomina diretamente Flávio Bolsonaro, que é o nome, vamos dizer, é o líder dessa campanha, não tem o que se discutir, né? Ele é o nome da direita para a presidência, ela causa um racha, ela causa debate e, principalmente, ela causa a alegria da esquerda e da imprensa militante, que muitas vezes adora esse tipo de tema para desviar o foco de coisas mais graves, como, por exemplo, a saída do Jacques Wagner da liderança do governo, atirando, que ele falando que o Lula é mais sujo do que ele, né, com essas palavras, ou mesmo essa prisão do vereador de São Paulo do PT, com envolvimento direto, e segundo até algumas fontes, que ele teria roubado o PCC. A que nível de roubalheira que o PT, né, ele vai além, né? Não é que ele estava envolvido, ele rouba o ladrão. Quer dizer, o PT sempre inovando, sempre inovando. Então, eu passo a palavra primeiro para o Renato, que eu queria essa abordagem da imprensa, né? Relacionada à imprensa, que simplesmente parece que não aconteceu mais nada na política, só ficou batendo nisso, a gente sabe por quê. Cortina de fumaça perfeita criada pela própria Michele Bolsonaro. Olá, meu caro Eudes, amigos e telespectadores. Primeiramente, eu gostaria aqui de a gente elevar os nossos pensamentos, né, em prol aí dos nossos vizinhos venezuelanos que estão passando aí por um momento muito difícil, né, com aqueles 2 terremotos aí, que são mais de centenas de mortos já, e as expectativas são as piores a respeito dos desaparecidos. Falando propriamente agora, Eudes, desse episódio realmente muito negativo para a direita, que eu concordo também que a Michele talvez pudesse não ter levado isso em público agora, mas eu acho que ainda há muitas águas para rolar debaixo dessa ponte, porque eu acho que também foi uma estratégia, porque esse vídeo, segundo a senadora Damares, que é muito ligada à família Bolsonaro, ligada à própria Michele, esse vídeo já estava gravado há algum tempo. Era uma questão deles escolher o momento, talvez, de divulgar. E a gente, o público, nunca é bom, não é isso? É um problema familiar, de ego, realmente, mas parece que o pano de fundo da divergência e que a Michele realmente entrou em atrito maior com os enteados dela, foi um acordo que estavam traçando
lá pelo Flávio, pelo PL do Ceará, um apoio ao Ciro Gomes, e realmente ela não engole, porque o Ciro Gomes, além dos ataques que ela vem sofrendo da ala da direita, o próprio Ciro Gomes já disse coisas terríveis a respeito do próprio Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Mas eu acho que ela disse também que o Bolsonaro já sabia do vídeo, e o que eu entendo é o seguinte: em time que está ganhando, há também brigas. Eu acho que aí o treinador Bolsonaro vai entrar em campo, entendeu? E ontem mesmo eu já vi vídeo postagem no Instagram do Flávio Bolsonaro, e eu acho que isso vai ser acertado, não, pelo que eu percebi, não vai ter mais o apoio ao Ciro Gomes lá no Ceará, porque lá tem o senador Girão, que é um bolsonarista realmente de carteirinha. Eu acho que isso vai passar, entendeu? E no fundo, a Michele já conclamou também o seu grupo, que é muito forte no meio evangélico das mulheres, né? Que ela preside o PL Mulher. Eu acho que é o seguinte: esse time da direita tem uma caça a ser disputada e vai ser nas eleições de outubro, e vai estar unido aí em torno do candidato da direita que o Bolsonaro já indicou até agora, o Flávio Bolsonaro. Mas eu concluo, eu disse que realmente sobre a imprensa, realmente deu milho para bode, né, como a gente diz lá em Minas Gerais. Realmente a imprensa só fala nisso mesmo, e parece que esquece que o principal adversário é o PT, e está enrolado até a nuca, no caso Vorcaro, né? E lembrando que nesse caso a imprensa deitou e rolou, mas quem causou nitidamente foi a Michele. Ô PH, você que está nos Estados Unidos, e o fato de estar nos Estados Unidos, de ser um cara bem informado, de ter muitas fontes dos bastidores, inclusive por causa da presença do Eduardo aí nos Estados Unidos, o que você me conta? O que deu de diferente? Porque a princípio a gente sabia que tinha esse conflito, sempre soube, né, esse conflito familiar aí, mas a gente sempre viu a relação do Flávio e da Michele ser mais amena, nada muito, né, ostensivo. O que mudou? Por que o Flávio deu essa paulada? A Michele deu essa paulada no Flávio justamente agora, na hora que deveria ser, em termos de estratégia, melhor preservar, até porque ficou no campo da fofoca, da opinião, não foi nenhuma denúncia, tanto que depois ela já não manteve, ela deu uma recuada. O que aconteceu aí? Você tem alguma informação privilegiada para passar para a gente? Não é bem privilegiada, mas é algo que acontece assim de fato. O que a gente vê nisso tudo é uma briga por espólio, por herança do pai, do Jair. Então os filhos estão na política há 20 anos, a madrasta chegou depois, ganhou projeção, o pai e o presidente do partido colocou ela numa posição que ela fez ali com muita competência, né? A Michele fez um trabalho muito bom no PL Mulher, só que qual que é o grande problema? O problema aí, como a gente está tratando, é familiar. E o que aconteceu ali dentro da família? Alguns filhos, eles estão, sim, utilizando a máquina política que eles têm na mão, inclusive influenciadores, para minar ali a Michele Bolsonaro. E a Michele, não estou dizendo que ela é coitada, é santa, não. Nesse ninho aí, todo mundo tá mordendo todo mundo. Essa é a verdade. Primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui na mesa é, se a família, eles querem dar essa visão de unidade familiar para se colocar à disposição para ajudar o Brasil, então assim, comecem a resolver as suas mazelas, os seus dramas familiares, os seus choros internos dentro de casa. O brasileiro não tem nada a ver com as porcarias internas que eles estão vivendo. Mas é fato notório que existe uma máquina montada para perseguir a Michele Bolsonaro, e não só a Michele Bolsonaro. Aqueles expoentes que não estão sob o guarda-chuva de um lado aí da família, tá? Então, existe uma máquina de influenciadores com muita audiência que fazem difamação da Michele Bolsonaro no nível assim mais rasteiro. Tem um, inclusive, que quando aconteceu o caso da tornozeleira, que o Jair estava sozinho em casa, ela até cita isso, né, ali na gravação, que ela estava, se eu falar eu vou estragar o velório, né, a pessoa fala, e o pior ainda, fala que ela tá cagando, desculpa aqui o termo, né, para os nossos amigos da audiência, mas é um termo que foi utilizado, pro Jair,
E começa assim a falar um monte de coisa. E assim, é uma parte da militância com algumas pessoas coordenadas, e são pessoas que têm influência, têm audiência, que falam assim para centenas de milhares de pessoas, que começou uma campanha de defenestrar essa mulher, de atacar a honra dela enquanto esposa, a mulher que está todo dia cuidando do marido que tem problemas crônicos por conta da facada, está com problema psicológico, está preso, tem uma filha que está com depressão, que vai para a escola e é achincalhada, passa por humilhação de revista na bolsa, não pode ter uma vida escolar normal. Então, assim, é uma família que está completamente destruída por conta de um psicopata, né, que nós sabemos muito bem quem é, mas o que nós vemos no meio de tudo isso? Uma campanha orquestrada de dentro da própria família para perseguição pública. Então, resumindo, a Michelle deveria ter resolvido isso dentro de casa? Deveria. A gente não pode aqui também tirar a responsabilidade do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele é o cabeça dessa família. Ele tá preso, a gente sabe, é difícil, é duro, não é fácil, mas ele ainda é o pai. Ele é o pai, e a gente sabe que os filhos muitas vezes não o ouvem. Já tem episódios do filho mandando o pai para aquele canto, né, chamando o pai disso, daquilo, falando que ele tem que não sei o quê. Isso é muito pesado. Ele dando bronca em filho que não aparece em votação porque tá surfando. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado tudo isso, e o que a gente vê, na verdade, é uma família que não tem uma coordenação. E que a gente sabe, não é porque o Jair tá preso agora, isso aqui tem que ser dito, o Jair já tem problemas de coordenar as coisas dentro da sua própria família. E a própria família torna isso público. Então, assim, ou ele... Aí é que não é questão... O Renato, ele fala muito, né, sobre a inteligência do eleitorado, e eu concordo plenamente com essa fala que o Renato sempre fala, mas aqui tem um ponto. A gente tem que cobrar da família que eles que vão para a PQP e resolvam as suas mazelinhas internas dentro de casa. E parem de atrapalhar o Brasil, porque quem está atrapalhando o Brasil é a família inteira, nesse ponto aqui. Tá? Não estou nem falando do Jair aqui, eu estou falando dos filhos com a Michelle. Ou eles se trancam num quarto, se estapeiam até um arrancar sangue do outro lá e saiam resolvido, e parem de atrapalhar o Brasil, ou saiam do jogo político. Não tem outra coisa para dizer. Né? Tem coisas muito mais importantes em jogo do que draminha familiar deles. Muito bem. A gente acompanha, né? A gente sabe que, de alguma maneira, isso são problemas muito mais familiares do que políticos, né? E no fundo, dá uma tristeza, porque a gente... E ninguém está falando aqui de família perfeita, ninguém acha que, né, alguém vai ter família perfeita, isso é um pouco de inocência. Mas a expectativa é que esse tipo de baixaria não chegasse a público, dá um pouco de tristeza, não que o apoio não aconteça, não que seja a melhor opção nesse momento, e é isso, é inegável que é, pelo menos para quem é de direita, conservador, tal, e vamos em frente. Passar a bola lá pro professor Pilão. Professor, vamos ver se você não dá azar agora, que foi quando eu passei da outra vez que nós tivemos problema técnico aí, hein? Todo mundo faz assim com a mãozinha. Professor Pilão, o seu comentário a respeito disso, lembrando que nós, como eleitores, cidadãos, a gente não queria que isso envolvesse uma mesquinhez tão grande, né? Tem tanta coisa mais importante para a gente debater, para a gente querer ouvir dos candidatos, e não está acontecendo de novo. Ou melhor, eu não me lembro disso ter acontecido em algum momento na história, né? Pelo menos a minha, como eleitor, sempre foi essa baixaria. É isso aí mesmo, não há dúvida. Agora, vocês fiquem atentos, porque quando eu falo, a Enel derruba os transformadores da rua, hein? Então vamos ver o que acontece agora. Mas, na verdade, eu estava começando a falar, e eu comecei a falar exatamente em função do que desencadeou essa fala da Michelle, né? Que foi o apoio ao Ciro Gomes lá no Ceará. E eu disse, e foi exatamente aí que caiu a nossa transmissão, eu disse que não se faz acordo com um amigo, o amigo já está feito. Eu até citei o
o PH, o Silvio, o Renato e o eu não preciso fazer acordo com eles são meus amigos, já estamos acordados, pensamos de uma maneira muito semelhante, não tem problema, né? Acordo você faz exatamente com quem é diferente de você, se não for diferente de você, vai fazer acordo para quê, né? Então a ideia é, vamos fazer um acordo, você não me mata, eu não te mato, e a gente segue vivo os dois e vamos ver onde é que chegam as coisas. Isso é acordo, né? E a política vive disso. Nós, seres humanos, não achamos que seja certo, mas a política é assim que é feita. A gente pode não gostar, mas é assim que é feita. Com relação ao vídeo em si, eu não vejo nada de ingênuo nesse vídeo. Zero ingenuidade. Não existe uma única ingenuidade da Michelle. Imagina, ela preparou o cenário, é só você olhar o cenário está lá, é só você olhar. Cenário montado, palavras medidas, forma de expressão dada. É só quem não consegue ler um vídeo e fala que aquilo lá é porque não, ela é a inocente. Inocente nada, foi feito de propósito. Por que foi feito? Aí é que está a questão. Essa nós não sabemos. Eu tenho algumas hipóteses, não sei se as minhas hipóteses são muito ruins, mas de qualquer maneira eu tenho algumas delas. Uma delas, por exemplo, se chama Dark Horse. Temos mais um celular de Vorcaro liberado. Então, ninguém sabe o que é que tem nesse celular e a gente não sabe o que é que ela tem de informação. E isso seria uma forma dela se distanciar dessa coisa toda e ter uma alternativa B nas eleições, porque ninguém sabe o que vem. Já liberaram mais um celular. Não estão fazendo a delação premiada, mas os celulares dele delatam, né? Uma segunda hipótese, que eu acho que essa é a mais viável, é a questão da distribuição do espólio, como comentou inicialmente meu amigo PH, né? Você tem o Bolsonaro vivo, mas já estão dividindo a herança, né? Então, o Bolsonaro esteja vivo, estão dividindo a herança. E o que ela está marcando o terreno não é para agora. Ela sabe que agora não será candidata a presidente, será candidata a senadora e será senadora, porque ela tem voto. O Flávio não tem. Quem tem voto é a Michelle. E quem tem voto é o Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não tem voto. É só perguntar para qualquer nós 5 que estão aqui, ou qualquer um da audiência, quem é que sabia alguma coisa de Flávio Bolsonaro antes dele ser ungido com o título de pré-candidato pelo pai. Então ela tem voto, ele não tem. Então o que ela está marcando terreno é o seguinte: olha, eu vou para o Senado, mas em 30 estou aqui e vou querer jogar. Essa é uma outra hipótese. E tanto a primeira como a segunda fica mais marcante ainda com a fala do Renato. O Renatão fala assim, já estava gravado faz tempo, e a Damares disse que estavam escolhendo o momento. Escolhendo o momento para pôr isso no ar? Escolhendo o momento para pôr isso no ar? Isso significa dizer que tem coisa que nós não sabemos. Infelizmente, vamos ter que aguardar um pouco para ver os desdobramentos. Se não tiver nenhum desdobramento, aí eu volto aqui e falo, realmente ela é uma burra. Mas, por enquanto, eu estou achando que ela está jogando. É jogo político, e é um jogo político que não interessa só a ela. Só lembrando, a base bolsonarista não se movimenta. Você tem filme do Bolsonaro, sobe 2 pontos, cai 2 pontos. Falaram mal de não sei o que, sobe 2 pontos, cai 2 pontos e se estabiliza. Falou a Michelle, vai subir 2 pontos e se estabiliza. Ou seja, a base bolsonarista não se mobiliza. O que se mobiliza é o entorno. Aí sim, esse entorno é que é uma questão brava, e temos que esperar para ver para onde isso vai. Ou é muita burrice, ou então ela está sentindo que tem coisa por trás e está preservando alguma coisa que possa desencadear mais adiante. O meu amigo Eudes, é isso. Eu sei que o PH está de saída, que ele vai ter que sair rapidamente. Vou pedir um comentário rápido do Silvio Braunar, só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui e a gente poder liberar o nosso PH. Silvio Braunar. Meu amigo, eu sou antigo, tá? E nessa toada que a coisa tá entrando aí, eu me lembrei da história, né? Que a gente estudou lá atrás e tal, dos grandes nomes da política mundial. Então você vê aí a Ronald Reagan com Nancy Reagan, você vê aí a história de Truman, né? A mesma coisa a respeito dos grandes líderes mundiais da história, onde tinha a sua personagem, esposa, como uma auxiliadora. Ela quase nunca aparecia, absolutamente em nenhuma vez, mas era ela quem estava lá para dar o suporte. Nesse caso aí da Michelle, ela quer ser a protagonista. E eu me desculpa, mas eu não engulo essa história, entendeu? Ela está atravessando a história. A gente está comentando aqui, quem tem todo o legado é o próprio Jair Bolsonaro. Tá, que os filhos
tem 20 anos de política e tudo mais, e que estejam no caminho para poder galgar, eu acho que aí ela está atravessando. Eu não sei o que está acontecendo, e a gente já mencionou aqui que relações familiares é uma coisa muito complicada, todo mundo tem o seu problema em termos de relações de esposa e marido, mas no que eu tenho como conservador da história, né, no que eu vejo da história conservadora, a mulher ela tem que ficar legada simplesmente ao auxílio e não ao protagonismo. E aí eu acho que ela está errando muito. Por mais que todo mundo defenda que ela é uma pessoa legal, que ela é uma cristã e tudo mais, mas ela chegou na parte da história depois. E madrasta, meu amigo, me desculpe, eu sou muito antigo. Madrasta é madrasta. Porque Deus é pai e Deus não é padrasto. Muito bem. Eu vou me despedir do nosso PH, porque eu sei que ele agora tem que sair. Parece que não está divulgado na imprensa isso, mas o Trump preparou uma festa surpresa para ele tem que ir para lá agora, fazer cara de que não estava sabendo. Então, parabéns mais uma vez, viu, PH? Olha, senhores, invejosos dirão que é mentira, mas eu vou mostrar aqui que isso é verdade, tá? Olha o que eu recebi aqui essa semana. Olha, dá pra ver aí, ó? Olha lá. Happy birthday, Paulo. You a true patriot. Presidente Trump. Olha aqui, ó. É ele mesmo, é lógico. Do Laranjão. Recebi do homem, tá? Concorrência. Eu recebi. Leva o meu abraço leva o meu abraço ao Trump e ao Marco Rubio, ok? Ok, pode deixar. Conversarei muito com o Mr. Rubio. Se eu receber uma mensagem do Trump, sabe o que eu faço? Eu deleto porque é vírus. Mas eu até postei no meu Twitter essa semana, eu falei, invejosos dirão que é montagem. Mas recebi, tá aqui, ó, do Trump. Muito Ele bem. mandou. Ele falou que eu sou um verdadeiro patriota. Muito bem. Então nós vamos fazer um corte em 3, 2, 1. Pronto, Um abraço, aí meus pegar. amigos. Valeu. Aí, a nossa equipe é muito rápida, ela já tinha preparado. Tá tudo feito. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso debate de hoje. No segundo tema, agradeço o Silvio, acabei pressionando ele para falar muito pouco aí, ele vai ter só 40 minutos para o próximo tema. Eu vou começar por ele ainda. Em entrevista ao Roda Viva, Gilmar Mendes volta a criticar a atuação de André Mendonça e sugere erro crasso no inquérito do Master. Ô Silvio, assim, é quase uma piada a gente ouvir esse tipo de coisa de um cara que nitidamente está envolvido, se não diretamente, indiretamente, a tudo que está acontecendo com o STF, né? Ouvir ele criticando publicamente, até outro dia alguém comentou assim que ele deu, se não me engano, foram 12 entrevistas nos últimos dias, 12, e que talvez ele não tenha falado nos autos 12 vezes no mesmo período. Quer dizer, ele mudou de profissão. Ele não é mais ministro do STF, ele virou uma celebridade, né, ou qualquer coisa assim. Seu comentário a respeito desta postura de celebridade maquiavélica, que ainda fica falando mal dos seus pares em entrevistas. Silvio Braunar. Eu me lembrei do Barrosão. Lembra do Barrosão? O Barrosão falou uma vez lá, eu acho que em 2023, não é 2023, né? Que a corte não era mais uma corte constitucional, era uma corte política. Então tá ali já desenhado o que os caras são. Eles são um partido político do Supremo Tribunal Federal. E esse ministro, né, esse Supremo, ele é o porta-voz, né, dessa galera aí. E o azar dele é que agora ele encontrou o super cristão, né, o tremendamente cristão, o Mendonça, né, que agora deu uma paulada nele falando que certas coisas não se faz, ele não se colocaria nessa situação de fazer o que a corte tem feito. Ele não disse nomes, né, mas ele deu uma paulada direta nele que o Gilmarzão sentiu.
sentiu bastante. Então, aonde ele pode explanar e expor as suas opiniões é justamente nessa mídia já cativa, né, que é do Sistemão, né, que combinou, né? Ela já é do Sistemão, então é onde ele pode explanar a sua opinião, tentando alinhar a essa linguagem do lavajatismo, que foi tudo uma coisa orquestrada para se acabar com a justiça aos os envolvidos, né, na Operação Lava Jato, ao qual também tinha ele envolvido. E eu me lembro muito bem quando o desgovernante do Brasil foi preso, ou estava para ser preso, ele ainda chamou a Weber, né, a Rosa Weber, perguntando para ela, cadê a Rosa Weber? Porque isso aí vai acabar também chegando em vocês, que era o caminho. Por isso que eles fizeram o que fizeram para poder desprestigiar e denegrir a Lava Jato para poder anular todo o processo. E é o que ele está tentando fazer agora, porque não é só as patinhas, não é só as pontinhas das pegadas, não é só as digitais, é o corpo inteiro de certas personalidades do Supremo brasileiro que estão envolvidos nessa organização criminosa. É esse o nome que se deu e que o próprio André Mendonça falou sobre a máfia, a organização criminosa, porque não é um crime de colarinho, só um crime de colarinho branco. É muito mais grave do que isso. E quando ele fala e se refere ao mais grave do que isso, ele cita personalidades da polícia contaminada, Polícia Federal, das Forças de Segurança e dos próprios dos três poderes, incluindo aí a própria Corte do Supremo Tribunal Federal, Wildes. Na época, lá atrás do Mensalão, o Joaquim Barbosa fez um papel heróico e acho que foi muito, muito importante. Depois, as suas opiniões políticas que ele acabou proferindo meio que empurrou ele para uma espécie de ostracismo por conta da chegada da direita. Ele foi muito crítico ao Bolsonaro, tal, e aí ele criou problemas políticos, mas enquanto ministro ele tinha sempre uma posição muito firme, e para isso não tinha, ou pelo menos até hoje não se descobriu, teto de vidro, ou telhado de vidro, como se diz. O Mendonça é a mesma coisa. Ele está se colocando numa posição muito perigosa, que, por exemplo, o outro ministro colocado por Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, já tem menos veemência, porque o telhado dele tem pelo menos algumas telhas de vidro, porque já apareceu o nome de familiar envolvido lá com Márcia, contratações milionárias e tal. Pilão, dá para ter esperança que todas as telhas são de barro desse ministro que enfrenta Gilmar Mendes? E quem viu aquele vídeo, que ele olha para os olhos, a afeição dele de desafio, olhando nos olhos do Gilmar Mendes, é uma coisa que me fez lembrar muito o Joaquim Barbosa na época do Mensalão. Dá para ter esperança que isso siga em frente, que Gilmar Mendes, que tem filho envolvido com a CBF, que tem muita influência nos bastidores, inclusive trazendo o Gilmar Palusa aqui para Portugal, tem muita coisa para se descobrir de Gilmar Mendes ainda. Será que nós vamos chegar a ver esse filme? Vamos nós por partes, duas delas pelo menos. A primeira delas é que, até o momento, evidentemente, eu não conheço mais proximamente, mas, por enquanto, André Mendonça é um espetáculo, o ministro que a gente gostaria de ter. E o ministro que a gente gostaria de ter não significa dizer um ministro de direita ou de esquerda, significa dizer um ministro que cumpre o seu papel. Ele está cumprindo o papel dele, ele está levando toda a questão do Master a sério, está fazendo o que tem que ser feito, prendendo quem tem que prender, liberando quem tem que liberar. Eu acho que ele está fazendo um trabalho perfeito. E o debate não, porque aquilo não foi um debate, aquilo foi um embate, foi uma sessão muito turbulenta, e ele falou tudo o que ele precisava falar, teve dificuldades, inclusive, de falar em função do nervosismo que estava, tentar segurar o nervosismo, porque ele sabe perfeitamente que ele anda por aí e tem um alvo nas costas, né? E por que isso? Exatamente por causa da composição que nós temos hoje do nosso Supremo Tribunal Federal,
que não faz a sua função corretamente. Ele está fazendo. E como os outros 9 não estão fazendo, os outros 9, eu não diria os 9, mas boa parte desses 9 estão indo atrás de tentar derrubá-lo de alguma forma. Então, realmente, o trabalho dele é muito bom, muito bom. Fazia muito tempo que a gente não via alguém fazendo um trabalho decente como este. O outro lado são o pessoal o pessoal que a gente poderia falar que é o pessoal do mal, que seria toda a turma do Vorcaro, toda a turma do Master, não sei o quê. Esses aí estão tendo um apoio muito grande. O que o Gilmar Mendes fez no Roda Viva e fez nas outras 11 entrevistas que você falou, é simplesmente pavimentar o caminho para anular tudo. Ele vai anular tudo. Lá adiante, a menos que a gente tenha uma vitória estrondosa da direita e que a gente tenha capacidade de segurar o Supremo, daqui a 1 ano ou 2 está tudo anulado. É só passar a eleição, mais um pouco, o Gilmar Mendes entra lá dizendo que está maculado o processo e aí vai pegar e vai derrubar tudo. E é isso que ele está fazendo, ele está marcando o território, é nítido isso, é nítido. Ele fala, é igualzinho a Lava Jato, é o que aconteceu na Lava Jato, é o que fizeram. O que é a Lava Jato? A Lava Jato é um processo que eles derrubaram para poder deixar o Lula concorrer, porque era o único que poderia, na oportunidade, se contrapor a Bolsonaro. E vai acontecer novamente. Vai acontecer novamente quando? Quando voltar novamente ao poder o Lula. Se o Lula não entra, e ele então não vai colocar o seu 11º homem no Supremo, porque ele hoje tem lá, dos 10, ele tem alguma coisa como 4 fixos dele, né, ou 5 fixos dele. Se ele colocar mais um, ele passa a ter 6 votos fixos dele. Aí ele faz o que ele quiser. E entrando com o pedido para anular tudo, o Gilmar consegue anular e ele limpa a barra de todos os que estão lá e de todos os políticos envolvidos também. Então eu entendo que tem 2 vertentes nessa conversa toda de Gilmar Mendes. A primeira vertente é o nosso amigo e escudeiro André Mendonça fazendo um trabalho muito bom, e a segunda é que ele está pavimentando tudo para poder anular mais adiante. Renatão, a gente viu, depois da redemocratização brasileira, nós tivemos 5 presidentes, né? Collor, não, se você contar, tem o Itamar, tem o Temer, tem o Lula, tem a Dilma, tem o Fernando Henrique, tem o Bolsonaro. São 7 presidentes. Desses 7, 3 foram para a cadeia, né? O Collor, o Lula e o Bolsonaro. Numa democracia onde 3 presidentes votados pelo povo, e aqui eu não estou passando... Direita, né? É tudo de direita, né? Collor, Temer... O Temer é de direita. Não, o Lula... Não, mas o Lula de esquerda. Eu estou dizendo o seguinte, a gente viu 3 presidentes serem presos numa democracia onde as pessoas votam nesses caras. E a gente não viu nenhum ministro preso até agora. Será que isso vai acontecer? Eudes, eu espero que aconteça sim, porque as expectativas e a minha esperança, não só esperança, mas uma análise dos fatos aí, é que o Senado vai ter uma renovação muito grande e vai ter uma maioria muito grande da direita e de senadores bolsonaristas, inclusive. E também isso vai acontecer na Câmara dos Deputados. Então, se a gente até hoje não teve um ministro cassado, ou um ministro, pelo menos com o início de um processo no Senado, é porque nós tivemos senadores comprometidos com essa perseguição política que acontece no Brasil há muito tempo, principalmente depois de 2003, com a posse do Lula. Porque a gente tem que falar, vou falar novamente aí sobre essas entrevistas, né, o que o Gilmar Mendes fez no Roda Viva, que é o seguinte, o Gilmar Mendes, ele é chamado do decano, né, porque ele é o mais antigo lá. E decano tem aquela imagem de ser um cara que, com a experiência na Suprema Corte do Brasil, ele tenha realmente mais prudência, mais sabedoria para falar, e que os seus votos viram teses, jurisprudência, para serem seguidos por outros ministros. E que não é o caso do Gilmar Mendes, que a gente sabe, né? Ele é um cara totalmente despreparado para isso. De decano, ele só tem a idade nem tanto, mas tem o tempo, né, de STF. Infelizmente, o que ele fez
foi como o nosso amigo Pilão falou, tentando acabar com a imagem, diminuir a imagem do melhor ministro que nós temos até agora. E por coincidência ou não, indicado pelo Bolsonaro, um cara que mudou também o tipo de administração em Brasília, no poder central. O que esse cara fez, só que eu acho que agora ele não vai ter aquilo que ele teve, que foi por ele que começou aí o fim da Lava Jato. Uma das maiores e mais sérias operações contra o crime no Brasil. Crime principalmente de colarinho branco que levou o Lula à cadeia. E depois foi através do Gilmar Mendes que acabou aí ele diminuindo o trabalho feito pelo Sérgio Moro, que era criticado por alguém aqui, mas endeusado e elogiado por muita gente, inclusive fora do Brasil. E eu cheguei a ver fora do país elogios ao juiz e hoje atual senador e pré-candidato ao governo do Paraná. Eu acho que dessa vez, o Eudes, ele não vai ter muito espaço para isso, porque já está perdendo, inclusive para o André Mendonça, lá na segunda turma, onde ele era o presidente e agora ela já é presidida pelo Luiz Fux, né? Um dos poucos juízes também dessa Suprema Corte e que tem procurado seguir o caminho aí do André Mendonça. Porque o André Mendonça, gente, nós temos que ver aí agora ele como relator desses dois casos, né, dos roubos do INSS e do caso Daniel Vorcaro, que ele não tá vendo o lado político. Primeiro, ele autorizou as operações contra o Ciro Nogueira, que é dito aí como um bolsonarista. Mas se tiver errado, seja bolsonarista ou qualquer coisa que seja, tem que ser punido. Ele mandou apreender, se eu não me engano, um avião de 7 milhões de reais do Ciro Nogueira, que sumiu do mapa aí, tá entendendo? Mas também não teve medo de autorizar aquela operação quando o Lula e o seu cupicho, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, estavam lá passeando em Paris e ele acabou jogando o caso Vorcaro também no colo do Lula, que mandou aquela operação de apreensão aí e que apreendeu, né, muitos dólares, dinheiro, relógios nas residências do Jacques Wagner, que agora teve que sair também da liderança do governo no Senado. Então, o Gilmar Mendes está tentando realmente pavimentar, justamente para defender o Lula e principalmente para defender os seus dois colegas do Supremo Tribunal, que são o Dias Toffoli e o Xandão, tá entendendo? Porque os dois envolvidos. E a gente vê, como você gosta de inclusive perguntar, que a imprensa não fala nada sobre o envolvimento desses dois ministros com o caso Banco Master, né? Do Toffoli e do Gilmar Mendes. Até falou um pouquinho. Mas muito pouco, e agora não se fala mais. Para eles, agora o principal é o assunto do Flávio Bolsonaro. Mas o que eu quero concluir é o seguinte: o Gilmar Mendes, de decano, ele não tem nada, de sabedoria, ele não tem nada, e você lembrou muito bem que o André, foi o Joaquim Barbosa, naquela briga que ele teve lá com o Gilmar Mendes, ele falou: olha, não vem falar assim comigo como você fala com os seus capangas lá do Mato Grosso. E ele, quando ele fica nervoso, o Gilmar Mendes, ele cerra os dentes e dá uma risadinha assim de um cara totalmente perdido, que aconteceu agora também com o André Mendonça. Então eu acho que ele está tentando diminuir o André Mendonça, mas eu acho que agora ele pegou uma pessoa diferente, e agora o André Mendonça também não está sozinho na segunda turma, onde o caso Vorcaro é julgado, entendeu? Muito bem. O Silvio tinha levantado a mão, quer concluir alguma coisa, Silvio? Não, sim, eu estou falando que o processo, ele falou, eu sinto, eu sou muito fabianinho, entendeu, por acreditar em alguma coisa que vá ser bem sucedida nesse caso aí. O Brasil está todo contaminado, em todas as instâncias, em todos os setores, eu estou falando generalizado. Então, o processo, o Renato falou aí sobre uma nova Câmara, um novo Congresso e tudo mais alinhado ao conservadorismo, alguns chamam de direitismo e tudo mais. Não, a gente só quer as coisas de bem para a nação, mas mesmo que a gente tenha essa maioria, ainda vai levar assim anos e anos e anos, porque o grande erro
foi a aprovação dessa Carta Magna, que é totalmente progressista, e ela foi feita justamente para que o setor judiciário mantivesse o controle do poder da casa. É isso. Então, eu não vejo uma coisa assim tão simples, mesmo com a eleição favorável para nós, conservadores, nesse outubro e novembro, agora, você entendeu? Que vá fazer com que a gente tome um novo rumo. Talvez a expectativa seja diferente, como é todo final de ano, quando a gente vai entrar no ano novo. Então a gente tem a renovação dos sonhos, das possibilidades, mas a maioria continua gordinho, eu não parei de fumar, você entendeu? Eu prometo, também não faço a mesma coisa, também não faço por merecer. Muito bem. Para finalizar, professor? É muito rápido, só duas observações, e eles são muito rápidas. A primeira delas é que eu acho que se fizermos um congresso bem afiado, bem afinado para a direita, muda sim. Não vai guinar, como disse o Silvio Braunau, evidentemente, mas dá um novo norte. Porque a hora que você brecar o protagonismo do Supremo, os outros voltam para a casinha. E voltando para a casinha, as coisas começam a andar novamente. Demora, não é rápido, não. E o segundo, não estou fazendo analogia nenhuma, mas é que ser decano significa ser mais antigo, ser mais velho. E bandido também fica velho. Não são todos que morrem. Tem decano na bandidagem também. Vide nosso desgovernante aí que tá velhinho também, já tá gagá, por sinal. Vamos lá, senhores. Último tema, a gente tem... um segundo, Eudes, sobre isso que o professor Pilão disse. Eu lembro de uma frase que o grande Ulisses Guimarães, ele respondeu a um jovem político lá em Brasília, chamou ele de velho. Ele falou: velho eu sou, velhaco não. Muito bem. Nós temos pouquíssimo tempo para o último tema. Trump indica que eleição no Brasil é seu próximo desafio. A gente está vendo aí o mapa, né? Foi publicado em diversos sites essa semana, o mapa das forças políticas da América Latina há alguns anos, e agora como é que está ficando. E neste momento só Venezuela, Brasil e Uruguai estão no domínio da esquerda. Os demais países todos estão com os seus líderes de direita. E o Trump, quando fala isso, ele está dando esse recado, que a intenção de trazer para perto todos os países da América Latina, seja por proximidade geográfica, seja por afinidade política, seja por um controle de uma região de influência que é natural que os Estados Unidos queira ter, como a China e a Rússia também lutam para isso. Posto isso, vou começar com o professor Pilão. Pilão, de alguma maneira, esse tipo de frase ajuda em alguma coisa na eleição, ou cria aqueles gatilhos de soberania tal, que têm sido bons para o Lula? Toda vez que o Trump fala uma coisa um pouquinho mais ousada, o Lula sobe um pouquinho, ele cria um discurso em cima. Não estou dizendo que seja, vamos dizer, inteligente, ou que seja minimamente decente o que ele faz, mas ele usa isso. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é muito simples e é rápida. Na verdade, não cabe outra coisa ao Trump, né? Como você disse, é só olhar para o mapa da América do Sul, na verdade, né? América Latina não, porque você tem um tamanhão lá enorme o México. De México que atrapalha a brincadeira. Perfeito. Mas na América do Sul, sim, não cabe outra coisa a ele. E diga-se de passagem, o Brasil é o mais importante dos países que estão ali. Então, se ele realmente quer hegemonia local, ele tem que tentar influenciar no sentido de eleger alguém à direita, no caso hoje o Flávio. Mas eu entendo que o apoio dele não deveria ser explícito como ele está alardeando, porque sim, dá munição, e muita munição para a esquerda. Porque se você pegar de quando entraram antes de entrar as taxações norte-americanas, você já tinha acabado com o lulismo, já tinha acabado. Aí entraram as taxações, eles se reergueram. E entrou o Horkheimer, eles se reergueram. E agora entra o Trump, vão se reerguer de novo. Então eu acho que é munição muito boa para o pessoal da esquerda, para o pessoal do Lula. Mas ele não tem outra alternativa. Para ele é isso que resta, assim.
fazer com que o Brasil, o que seria muito bom, com que o Brasil também faça parte da América do Sul azul. Muito bem. Ô Renatão, o Trump é um cara muito belicoso e ele desperta paixões do bem e do mal pelo mundo afora. Ter o apoio explícito do Trump causa imediatamente uma antipatia, uma hostilidade de grande parte do mundo e principalmente da imprensa internacional. Ter o apoio do Trump dificulta que o discurso positivo de um candidato à direita no Brasil ecoe de forma natural para fora do Brasil, na imprensa internacional, que hoje faz parte do jogo, né? A imprensa internacional faz parte do jogo eleitoral de todos os países. Não dá para também falar para o cara não apoiar, né? Por outro lado, o maior líder do mundo, da maior democracia, da maior potência, do maior exército, da maior economia do mundo fala que gostaria que a direita ganhasse, não tem como também desprezar. É um difícil equilíbrio entre aceitar este apoio e não causar, isso não se transformar, vamos dizer, um prejuízo prático na campanha? Eudes, é o seguinte, eu vou discordar totalmente do meu amigo Pilão, que é o seguinte, o apoio do Trump tem que ser explícito sim no Brasil. Ele está agindo certamente, aí talvez até impulsionado pelo grande líder da América Latina, né, o seu secretário de Estado, o Marco Rubio, porque na prática a gente não vê esse anti-trumpismo resultando em fato, em votos, porque se a gente pegar a geopolítica até mundial, a gente vê que depois que o Trump entrou, no caso lá da guerra do Hamas, do grupo terrorista Hamas, a própria guerra contra o Irã, que alguém fala que ele está perdendo, mas o Irã é que está tremendo, e aqui no Brasil quem está tremendo cada vez que se fala do apoio ou até como a esquerda fala, o Lula fala interferência nas eleições, não é interferência, é um apoio e uma briga geopolítica com a China, tá entendendo? Porque se a gente vê que a China está entrando no Brasil via Lula, inclusive com os chineses chicoteando profissionais brasileiros em duas indústrias automobilísticas, que é uma na Bahia e outra em Pouso Alegre, no meu estado de Minas Gerais. Casos de chineses chicoteando funcionários brasileiros dessas empresas. Está entendendo? Então, e aqui na América do Sul e também na América Latina, com exceção do México, porque é o seguinte, depois que o Trump entrou, que secou a mina da... Como é que é, Silvio? Eu esqueci a sigla agora. USAID. Está entendendo? Secou essa fonte para sindicato, todos os movimentos de esquerda, inclusive da ONU, e inclusive de partidos de esquerda da América do Sul e da América Latina como um todo. Depois que o Trump entrou, 7 países da América do Sul elegeram presidentes da direita, porque eu não considero que hoje a Venezuela ela é de direita, ela está sendo governada lá por questões burocráticas, administrativas ainda pela vice-presidente, mas está sob a direção direta da Casa Branca. Está entendendo? Então, a América do Sul está toda azul e esse apoio vai ser cada vez mais explícito agora, porque o Trump falou isso e quem está tremendo de medo chama-se Luiz Inácio Lula da Silva e do PT, porque esse apoio vai ser explícito e os resultados a gente está vendo aí. Eu acho que esse vermelhão que fica no mapa da América do Sul, que o Brasil cobre quase toda a América do Sul, a partir de outubro ele vai ficar azul. O Uruguai, lá embaixo, pequenininho, está ainda sob a influência de governo de esquerda, mas ele está muito mais próximo das economias abertas e não dessas estatais que a esquerda, principalmente a esquerda brasileira, leva à falência no país. Então, eu acho, é a minha opinião, que o apoio vai ser cada vez mais explícito, está entendendo? Porque, e aí como mudam as coisas, a configuração também dos ministros do TSE, tá entendendo? Onde o Biden mandava dinheiro a rodo e a gente sabe que a eleição sempre gerou aquela desconfiança, tá entendendo? Muito bem. Silvio Braunar, apoio do Trump é positivo, evidentemente, todo mundo quer,
mas vem com algum desgaste junto. Nos Estados Unidos, a gente ouve muito que a imagem do Trump, a imagem não, mas a popularidade do Trump caiu muito, ele tem algumas dificuldades. Qual é a mensagem que os americanos têm, qual é a visão que os americanos têm desse apoio dele a países sul-americanos para essas viradas de esquerda para direita? Isso, de alguma maneira, chega ao ouvido dos americanos? Eu acredito que não. É mais sim, de interesse dos próprios imigrantes, né? Aqui no caso, que tem essa origem. Então a gente tem parlamentares aqui nos Estados Unidos que são de origem latina, né? Como a Salazar, lá da Flórida, que ela é também descendente de cubanos. Tem gente da Venezuela que também está no Congresso aqui, né? Gente originário da Venezuela, gente originário da Colômbia. Né? E então, só para esse público que eu acho que a visão é mais interessante. No geral, o americano está mais preocupado com o dia a dia, né? E a gente tem observado que com agora a queda nos preços da gasolina, a gente tem ficado um pouquinho mais feliz, porque afinal de contas foi uma queda de $1, né? A gente estava aí antes com 4,30, 4,40 de gasolina, agora a gente está com 3,40, 3,50, 3,70, quer dizer, uma queda de $1 em 2 semanas. Então isso aí, obviamente, que muda o humor do americano. Então há aí uma grande possibilidade da manutenção das midterms, né, dele manter o Congresso. Se não o Senado, se não a Casa, né, a Casa Baixa, né, que é a dos deputados, seria os deputados no Brasil, pelo menos o Senado vai se manter aí 100% republicano e com ele. Mas aí, mesmo na Casa Baixa, seria um número muito pequeno, né, ele não perderia todo esse poder. E aí, voltando em termos de Brasil, sobre o efeito do suporte dele, dizendo e apontando o dedo que o Brasil será o próximo, ou seria o próximo, né, para essa renovação da América Latina, ou da América do Sul, no caso, eu diria que está mais para a população brasileira, que agora já tem uma outra visão a respeito da personalidade do próprio desgovernante do Brasil. Né? Você tem essa semana um rapaz, tá viralizado, um rapaz falando sobre o dia a dia, que ele levanta cedo, que ele vai trabalhar, que ele só quer trabalhar, que ele só quer fazer o dinheiro para trazer a comida para casa, mas todo dia o governo puxa o tapete dele, faz com que ele ande para trás, ele se esforça, é nadar contra a maré, é dar soco em ponta de faca. Meu, é um testemunho que viralizou, e essa, para mim, tá, é a sensibilidade do povo brasileiro. Estou te falando em todos os setores, né, em todas as regiões do Brasil, mesmo no Nordeste, onde há uma predominância mais do desgovernante, não vou mencionar o nome dessa coisa, você entendeu? Mas hoje em dia a gente já tem uma sensibilidade maior por parte da população, mais simples, de que a promessa das picanhas, a promessa, sabe, das jabuticabas, das mandioca, das abóboras, era tudo promessa, tudo coisa vaga para poder ludibriar essas pessoas simples que realmente, como qualquer brasileiro, qualquer ser humano, ele quer ter a oportunidade de trazer o mantimento para casa e ter uma condição de trabalho digna para poder viver a sua vidinha. Ele não está querendo ser milionário, não. Ele só quer gastar os seus 10 contos de cachaça no boteco da esquina para poder torcer com a seleção brasileira. Comprar sua carninha. O menino mesmo, nesse vídeo, ele fala, estou preocupado em comer picanha, não. É comprar a carne mesmo, qualquer carne. Está difícil demais, porque a impressão que eu tenho é que o governo me quer na Merlin. Eu não vou dizer a palavra toda, mas exatamente esse é o sentimento que eu tenho por parte da população brasileira, que agora acredita sim que uma ajudinha americana, eu diria que seria mais radical, uma ajudinha não umas coisas mais brabas, você entendeu? Para poder ajudar esse país a sair do meio dessa Merlin que se encontra e dar aí uma esperança para esse gigante adormecido, porque a população brasileira não merece. Muito bem. Para finalizar, eu estou vendo aqui as notícias a respeito da Venezuela e só fazer um comentário. Agora há pouco o Renato falou, né? A presidente da Venezuela, ela é de esquerda, mas assim, o primeiro agradecimento que ela fez
quando ela falou a respeito dos terremotos, foi ao Trump, pessoalmente, não foi ao governo americano, não foi ao país Estados Unidos, não foi ao povo americano. Foi ao primeiro que mandou ajuda. Presidente Donald Trump. Por quê? Exato. Porque o Trump ofereceu ajuda humanitária em grana para ajudar na reconstrução. De cara, ele já anunciou de 150 milhões de dólares. Aí eu estava dando uma olhadinha aqui. A Colômbia, Brasil, Cuba, Panamá, Espanha, México, todo mundo anunciou, a gente vai mandar socorrista, vai mandar enfermeiro, não estou dizendo, cachorro para busca, e eu não estou dizendo com isso que não é bem-vindo esse tipo de coisa. Mas na hora de pôr a mão no próprio bolso, por exemplo, a União Europeia falou o seguinte, olha, parceiros que já são financiados pela União Europeia já estão prestando ajuda no local, tirou dela da reta. Então, o único que se avançou e que faz isso historicamente é os Estados Unidos. A própria China, que é uma potência, que a gente fala tanto, e eu já andei vendo muitas coisas aí que a economia da China não está tão como se vende, aí eu assisti algumas assim, entrevistas importantes sobre isso, uma bolha chinesa que pode explodir em pouco tempo, mas a China falou que, olha, também estamos à disposição, se precisar a gente manda assistência. Então, no fundo, os Estados Unidos continuam sendo a grande potência que chega à frente para coisas populares, para coisas que todo mundo apoia, como esta ajuda humanitária, e de vez em quando se chega à frente também para entrar em divididas que ninguém quer pôr o pé. Vale analisar com mais frieza e sem paixões este tipo de postura. Senhores, 10 segundos para cada um para finalizar, que senão o nosso querido Jefferson me manda embora. Silvio Braunau, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, e só lembrando sobre a relação aí com a Venezuela, são só coleguinhas são só coleguinhas, amigo mesmo, não é o caso para essa turma não. Abração, até a próxima, seguiremos aqui agora pela TV, hein, assistindo a Copa do Mundo, eu não sei se eu posso prometer isso, mas pela TV, abração. Valeu. Renatão, obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço, Eudes, a você, entendeu? A Connect TV por mais um X da Questão, a gente poder participar aqui de São Paulo, comentando o nosso querido Brasil. Até a próxima, se Deus quiser. Professor Pilão, que derrubou até Enel hoje, obrigado mais uma vez. Não é fraco não, esse programa não é fraco não. Aliás, não é qualquer programa que faz 100 edições, né? Uma centena delas, né? Então eu acho que o nosso recado final é muito mais do que um recado, é um agradecimento a quem nos assiste, né? Quem nos atura durante 100 semanas, no mínimo, e nem todas elas nós pudemos agradar a todos, eu entendo dessa forma, claro, mas não mudamos a nossa postura, não é isso, Eudes? E então, muito obrigado a todos vocês aí, e principalmente ao nosso grupo aqui, o Braunau, o Renato, você, Eudes, que nos coordena, que é o líder aqui do programa, e o Jefferson, que está lá por detrás, e o PH, que teve que sair um pouquinho antes. Mas nós já tivemos gente muito boa também aqui conosco, né? Então, acho que é muito bom agradecer e dizer que é sempre um privilégio fazer aqui o X da Questão com você, viu, Eudes? Valeu, um grande prazer estar sempre ao lado de vocês, um prazer compartilhar desses momentos que a gente se diverte, a gente fala sério, a gente expõe nossas opiniões, sempre com absoluta liberdade democrática, falando o que a gente pensa mesmo, doa a quem doer, sempre ou quase sempre de forma respeitosa, de vez em quando a gente dá uma atravessada no samba, mas faz parte do nosso show. Obrigado a todos vocês mais uma vez, parabéns para todos nós, e semana que vem tem mais o X da Questão. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!